E se eu dissesse que o Brasil é mais antigo do que a Itália? Ou mais antigo do que a Alemanha? Difícil de acreditar, né? Pois na verdade, Itália e Alemanha são dois países que tiveram a sua configuração como Estado Nacional moderno muito recentemente. A Itália só pode ser considerada um país unificado a partir de 1870 e a Alemanha 1871. Se compararmos com a data da independência do Brasil, 1822, perceberemos que, como Estados nacionais independentes e unificados, o Brasil realmente é mais velho, mais antigo do que a Itália e do que a Alemanha. Pois bem, no nosso encontro de hoje, que vai ser bem curtinho, nós vamos falar um pouquinho sobre como ocorreu a unificação italiana e a unificação alemã. Algo que nos conteúdos de história nós chamamos de unificações tardias. Bem, vamos começar pela unificação italiana. É legal pensar, em primeiro lugar, o que era a Itália antes de ser a Itália. Basicamente, o território italiano estava dividido entre alguns tipos de governo. No norte, nós tínhamos um reino forte industrializado chamado Reino do Piemonte. A gente vai encontrar também na região norte e nordeste da Itália alguns territórios independentes ou semi-independentes. Muitos deles, inclusive, ainda sob domínio austríaco. Descendo mais para o centro da Itália, nós vamos encontrar os territórios que pertenciam à Igreja, os Estados da Igreja ou Estados papais. E mais ao sul da Itália, nós vamos encontrar um reino independente, o Reino de Nápoles, e alguns territórios também independentes, e inclusive o Reino de Nápoles, conhecido como o Reino das Duas Sicílias, já tinha sido governado pela Espanha, já tinha sido governado pelos franceses, e nesse caso nesse momento era governado por um integrante da família Bourbon. Agora vamos pensar um pouquinho só num detalhe que ajuda a gente a entender as duas unificações, tanto a unificação italiana quanto a unificação alemã. Estou falando basicamente do Congresso de Viena. Acho que todos vocês lembram, e quem não lembra vale a pena pensar um pouquinho sobre isso. O Congresso de Viena foi aquela reunião dos países que venceram Napoleão e que tentaram restabelecer as fronteiras e as monarquias na Europa. Acontece que este Congresso de Viena, quando ele se estabelece, ele já se estabelece contra os novos nacionalismos. O Congresso de Viena ocorre em 1815 e ele é contra o surgimento ou a valorização dos movimentos nacionais locais. Isso faz com que Itália e Alemanha não sejam atendidas no seu espírito nacionalista. Poderia dizer que em 1815 a confusão era tão grande que nem mesmo poderíamos falar de espírito nacionalista italiano e espírito nacionalista alemão. Agora, voltando à questão da Itália, lá no Congresso de Viena, o rei de Nápoles já tinha participado da reunião do Congresso de Viena e, consequentemente, já estava alinhado com essa política anti-unificação italiana. Agora vamos falar sobre o processo de unificação. Se a Itália está assim, toda repartida, como é que começa o processo de unificação italiana? Basicamente, nós temos dois caminhos. Um caminho defendido pelo Reino do Piemonte, um reino forte, industrializado, que estava com um projeto de desenvolvimento econômico que prescindia de um território mais homogêneo, regras mais padronizadas, um sistema de transição e de circulação de mercadorias mais organizado. Bom, de qualquer maneira, esse reino, que era governado pelo rei Victor Emmanuel, e que tinha como ministro o conde Cavour, é um dos pontos-chave para a unificação italiana. O outro lado da unificação italiana vem do próprio movimento nacionalista italiano, que começa lá com os Carbonários, ainda por volta de 1830, e que avança com um movimento de um republicano chamado Giuseppe Mazzini. Este cara lançou o Movimento Jovem Itália. Através de um jornal, Risorgimento, ele divulgava ideias de uma Itália unificada, nacional. E o projeto de Giuseppe Mazzini colocou um pouco de lenha na fogueira da unificação, embora esse não seja o projeto vencedor. E podemos dizer que um outro Giuseppe também faz parte da história da unificação italiana, um bem conhecido de nós, o Giuseppe Garibaldi, esse mesmo, que lutou na Revolução Farroupilha.
O Garibaldi, conhecido como o herói dos dois mundos, foi contratado ou chamado pelo rei do Piemonte para continuar ou para avançar o processo de unificação italiana do sul em direção ao norte. Ele começa lá tentando conquistar as regiões de Módena, né? Depois a ilha da Sicília e o reino das duas Sicílias, Nápoles. Ele precisa ocupar esses territórios. Os 1000 de Garibaldi, como eram conhecidos, ou os camisas vermelhas, foram fundamentais para a invasão ou para a ocupação do território dos estados papais, dos estados da igreja. Então, presta bem atenção. O que nós temos é um processo de unificação que vem do norte em direção ao sul, comandado pelo exército do Piemonte, do rei Victor Emanuel e do conde Cavour. E tu tem um exército que vem do sul para o norte, comandado por Giuseppe Garibaldi, e que vai avançando em direção aos estados papais. Duas guerras que não são guerras italianas, mas que favorecem a unificação italiana, merecem ser mencionadas. E elas vão aparecer também na história da unificação alemã. Uma é a Guerra das 7 Semanas, da Prússia contra a Áustria. Nesse caso, a Itália aproveitou a crise e a guerra para anexar alguns territórios que pertenciam à Áustria. No caso da Guerra Franco-Prussiana, a situação já foi um pouco diferente. As tropas francesas acabaram se retirando porque Napoleão teve que tirar suas tropas dos estados centrais, dos estados papais da Itália. E aí coube aos estados de unificação italianos ocuparem esse território. Portanto, as duas guerras, a Guerra das 7 Semanas, de 1866, e a Guerra Franco-Prussiana, de 1870, acabam favorecendo a Itália, porque na primeira ela anexa alguns territórios que estavam sob domínio austríaco, e a segunda permite que as tropas de unificação entrem nos estados papais, nos estados da igreja. O resultado é que em 1870 Roma é declarada capital da Itália, em 1871 o Victor Emanuel transfere a sede do seu governo para Roma, e o Papa não aceita, o Papa não reconhece Roma como território italiano, não reconhece nem mesmo a unificação italiana. Entramos aí numa questão grave da história da Itália, conhecida como questão romana, que é o não reconhecimento pelo Papa do território oficial da Igreja, aliás, do território oficial da Itália. Essa questão romana, o Papa sem Estado, um Papa sem um território próprio, só será resolvida em 1929, com Benito Mussolini, quando ele assina o Tratado de Latrão, que criou o Estado do Vaticano, que existe até hoje em Roma. Pois bem, esse é o processo de unificação italiana. Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de unificação alemã, que é ainda mais simples. Na verdade, se nós quisermos entender como era a Alemanha antes de ser a Alemanha, ou o território que um dia vai ser a Alemanha, era basicamente um território dividido em 39 estados, chamado Confederação Germânica, ou Estados Confederados Germânicos. Dentro desses estados a gente vai encontrar impérios, que é o caso do Império Austro-Húngaro, reinos independentes, principados, ducados, condados e até mesmo repúblicas. O fato é que um destes reinos, o reino da Prússia, começou um projeto de expansão e de dominação dos territórios germânicos para formar um país. O reino da Prússia, através de guerras contra a Dinamarca, contra a Áustria e contra a França, acaba se transformando no que a gente chama depois de Alemanha, e que também pode ser relacionada ao Segundo Reich alemão. Pois bem, o líder ou o personagem principal dessa história é o chanceler da Prússia, Otto von Bismarck, uma monarquia que era comandada pelo Kaiser Guilherme. Através das guerras das 7 Semanas, das guerras dos ducados e das guerras franco-prussianas, o Otto von Bismarck conseguiu ocupar os territórios que compõem a Alemanha. Pois bem, só para deixar bem claro, essas guerras aconteceram entre 1864 e 1871. A primeira é a Guerra dos Ducados, da Prússia contra a Dinamarca. A segunda, a Guerra das 7 Semanas, da Prússia contra a Áustria. E a terceira, a Guerra Franco-Prussiana, da Prússia contra a França. Vale lembrar que o resultado da Guerra Franco-Prussiana teve impacto na história da França, grave, e tem impacto também na história das relações internacionais dentro da Europa. Primeiro, porque a derrota francesa provocou a queda de Napoleão III, que abriu espaço para a proclamação da Terceira República na França. Também abriu espaço para um levante socialista
que ocorre em Paris e que tenta implantar um governo socialista que vai durar 72 dias, a Comuna de Paris, que vai ser reprimida pelo governo republicano. Outra consequência tem a ver com as relações internacionais na Europa, como eu disse, quer dizer, a Guerra Franco-Prussiana de 1871 tirou da França e passou para a Alemanha o território da Alsácia-Lorena. Lembram vocês que essa retirada do território da Alsácia-Lorena é uma das causas do revanchismo francês contra a Alemanha e uma das causas da Primeira Guerra Mundial. No resultado, a Prússia acaba se transformando num território bem maior e dá origem ao que a gente vai chamar de Alemanha. Agora, para refletir um pouco sobre as duas unificações, que são relativamente simples, eu lanço duas frases para a gente tentar analisar qual foi o modelo de unificação que surgiu, tanto na Itália quanto na Alemanha. A primeira frase é: fizemos a Itália, agora faltam os italianos. E a segunda frase é: ao invés de a Prússia se anexar à Alemanha, foi a Alemanha que se anexou à Prússia. Pois bem, essa via autoritária, essa via controlada e unilateral é o modelo de unificação que acabou prevalecendo, tanto na unificação italiana quanto na unificação alemã. Espero que vocês tenham compreendido. É um assunto breve e muito simples. Agora resta ler o material e fazer os exercícios em casa. Valeu, por hoje é só. Até a próxima!